Diálogo com Stalin. Terceiro dia, tarde. Nos 2 primeiros dias e na manhã do terceiro dia, extraímos dos conhecidos escritos de Stalin todos os elementos úteis para estabelecer por quais leis a economia russa é governada. Em termos doutrinários, contestamos profundamente que uma economia caracterizada por estas leis pode, no entanto, ser definida como socialismo mesmo no estágio mais baixo, e não menos contestado que os textos fundamentais de Marx e Engels podem ser invocados para este fim, onde as características econômicas do capitalismo, as do socialismo e os fenômenos que permitem verificar a transição econômica do primeiro para o segundo são lidos com notas claras, mas certamente não com a fluidez banal de um romance seriado. De fato, tem sido possível chegar a uma série de conclusões estáveis. No mercado interno russo está em vigor a lei do valor, portanto, a. Os produtos têm o caráter de mercadorias. B. Existe um mercado e a troca ocorre entre equivalentes, como exige a lei do valor. C. Os equivalentes são expressos em dinheiro. A grande massa das fazendas no campo trabalha apenas para a produção de mercadorias e, em parte, com uma forma de alocação de produto para o trabalhador individual da parcela, que em outro tempo de trabalho funciona como produtor cooperativo, associado ao kolkhoz, cuja forma está ainda mais longe do socialismo e, em certo sentido, é pré-capitalista e pré-mercado. As pequenas e médias empresas que produzem bens manufaturados também trabalham para a venda no mercado. Finalmente, as grandes fábricas pertencem ao Estado, mas são obrigadas a manter contas em moeda, provando que se a lei do valor é respeitada nos preços do que é produção ou despesa, matérias-primas, salários pagos, e do que é recebido, produtos vendidos, há lucratividade, ou seja, um lucro positivo, um excedente. A demonstração do significado da lei marxista da taxa de lucro e de sua diminuição tem servido bem para mostrar que a antítese de Stalin está vazia. Como o poder está nas mãos do proletariado, a grande máquina da indústria nacionalizada não buscaria o volume máximo de lucro como nos países capitalistas, mas seria guiada pelo máximo bem-estar dos trabalhadores e do povo. Além das mais amplas reservas sobre a falta de oposição radical entre os interesses, mesmo os interesses imediatos dos trabalhadores da indústria estatal e os do povo soviético, esta confusão de camponeses isolados ou associados, comerciantes, gerentes de pequenas e médias empresas industriais, etc., a prova de que a lei capitalista da queda da taxa de lucro está em vigor é encontrada na afirmada lei do aumento da produção nacional planejada em progressão geométrica, ditada por Stalin. Se um plano de 5 anos impôs o aumento da produção em 20%, ou seja, de 100 para 120, o próximo plano imporá mais 20%, ou seja, não de 120 para 140, mas de 120 para 144, um aumento de 20% sobre 120 no início do novo período de 5 anos. Aqueles que conhecem os números sabem que a diferença parece pequena no início, mas depois se torna gigantesca. Lembram-se da história do inventor do jogo de xadrez a quem foi oferecido um prêmio pelo imperador da China. Ele pediu que um grão de trigo fosse colocado na primeira casa do tabuleiro de xadrez, 2 na segunda, 4 na terceira. Todos os celeiros do Império Celestial não seriam suficientes antes que os 64 quadrados fossem preenchidos. Agora esta lei de fato nada mais é do que o imperativo categórico, produzam mais, um imperativo peculiar ao capitalismo e derivado das sucessivas causas, aumento da produtividade do trabalho, aumento do capital constante em relação ao capital de trabalho na composição orgânica, diminuição da taxa de lucro, compensação por esta diminuição com o aumento frenético de capital investido e da produção de mercadorias. Se tivéssemos começado a construir algumas moléculas de economia socialista, perceberíamos que o imperativo econômico mudou e é nosso. O poder do trabalho humano é aumentado pelos recursos técnicos, produzam o mesmo e trabalhe menos, e em condições reais de poder revolucionário do proletariado, em países já muito bem equipados mecanicamente, produzam menos e trabalhe ainda menos.
A última verificação dos fatos depois disto, crucial, que o slogan da URS é o aumento da massa de produtos, é que uma grande parte dos produtos da grande indústria do Estado tende a ser despejada nos mercados externos, e neste caso é declarado abertamente que a relação é mercantil, não só no registro contábil, mas na substância das coisas. No centro disto está a admissão de que, ainda que seja por razões de competição mundial, sempre pronta para lutar não com preços baixos, mas com fogo de canhão e bombas atômicas, não é possível construir o socialismo em um só país. Somente na hipótese absurda de que pudessem se fechar numa verdadeira cortina de ferro, seria possível começar a converter as conquistas técnicas da produtividade do trabalho, associadas a um planejamento, feito pela sociedade no interesse da sociedade, em uma redução do esforço interno de trabalho e da exploração do trabalhador. E somente em tal hipótese, o plano, abandonando a louca curva geométrica da insanidade capitalista, seria, uma vez atingido um determinado padrão de consumo para todos os habitantes, fixado pelos planos, não haverá mais produção, e será evitada a tentação criminosa de continuar aumentando a produção a olhar para fora do círculo onde ela pode ser lançada e imposta. Pelo contrário, toda a atenção do Kremlin, doutrinal e prática, está desviada ao mercado mundial. Concorrência e monopólio. Uma consideração insuficiente das teorias marxistas do colonialismo moderno e do imperialismo é que elas devem ser justapostas como coisas distintas, ou pelo menos como desenvolvimentos complementares, à descrição marxista do capitalismo de livre competição, uma vez que ele teria se desenvolvido mais ou menos até 1880. Com várias contribuições, temos insistido no fato de que toda a descrição alegadamente fria do capitalismo liberal e pacífico, algo que nunca existiu, é em Marx nada mais que uma gigantesca demonstração polêmica de um partido e uma classe, com a qual, aceitando por um momento que o capitalismo funciona de acordo com a dinâmica ilimitada do livre intercâmbio entre os portadores de valores iguais, que não expressa nada mais que a famosa lei do valor, chega-se à essência do capitalismo, que é um monopólio de classe sobre a sociedade, incessantemente dirigido, desde os primeiros episódios de acumulação inicial até as guerras modernas de bandidagem, para saquear os balanços gerados sob o disfarce da troca acordada, livre e igualitária. Se, assumindo a plataforma de troca entre mercadorias de igual valor, a formação de mais-valia e seu investimento e acumulação em capital novo e cada vez mais concentrado for demonstrada, se for demonstrado que a única maneira, compatível com a sobrevivência do modo de produção capitalista, de sair das contradições entre a acumulação nos dois polos de riqueza e miséria, respectivamente, e de se defender contra a lei sucessivamente deduzida da queda da taxa, é produzir mais e produzir além das necessidades de consumo, é claro que desde o início há e haverá um choque entre os vários estados capitalistas, cada um dos quais é levado a tentar fazer com que suas mercadorias sejam vendidas na área do outro, a jogar sua crise para o outro gramado, provocando-a em seu rival. Como a economia oficial tenta em vão provar que é possível, com as fórmulas e cânones da produção de mercadorias, chegar a um equilíbrio estável no mercado internacional, e até mesmo sustenta que as crises cessarão exatamente assim que a organização capitalista civilizada se espalhar por toda parte, Marx teve que descer à discussão abstrata das leis de um país único fictício, com um capitalismo totalmente desenvolvido e sem comércio exterior. É muito claro que onde surgem as relações acima descritas, entre duas economias fechadas, elas são um elemento não de pacificação, mas de agitação, e a tese que está contra nós, sobre uma organização global civilizada, está obsoleta, com maior razão. Nossa situação teórica só teria sido errada se os primeiros 50 anos do século atual tivessem sido passados nadando em leite e mel econômico e político, com tratados de liberalização comercial e neutralidade e desarmamento. Ao contrário, sendo o mundo 100 vezes mais capitalista, tornou-se 100 vezes mais agitado em todos os sentidos. Como de costume, para mostrar quem é aquele que não muda as cartas, nota ao parágrafo 1 do capítulo 24, do Capital, livro 1. Aqui a abstração é feita do comércio com o exterior, por meio do qual uma nação pode converter artigos de luxo em meios de produção ou em bens de subsistência básicos, e vice-versa. Para examinar o objeto da investigação em sua pureza, deve-se considerar o mundo comercial como uma única nação,
e supor que a produção capitalista se estabeleceu por toda parte e tomou posse de todos os ramos da indústria. Desde o início, todo o ciclo de trabalho de Marx, no qual, como sempre afirmamos, a teoria e o programa são inseparáveis a cada passo, tende a concluir na fase em que as contradições dos primeiros centros capitalistas são reproduzidas e transferidas para o plano internacional. A demonstração de que um pacto de paz econômica entre as classes sociais de um país é impossível como solução definitiva e regressiva como solução contingente está em plena consonância com a demonstração análoga do pacto de paz ilusório entre Estados. Várias vezes foi lembrado que Marx, no prefácio da Crítica de Economia Política de 1859, traça esta ordem de argumentos: capital, propriedade da terra, trabalho assalariado, Estado, comércio internacional, mercado mundial. Sob as primeiras seções, ele examina as condições de existência das três grandes classes nas quais a atual sociedade burguesa está dividida, e acrescenta que o link entre as três seções sucessivas salta aos olhos de todos. Quando Marx começou a escrever Capital, cuja primeira parte absorveu o material da crítica, o plano, por um lado, foi aprofundado, por outro, parecia ser limitado. No prefácio do primeiro livro, sobre o desenvolvimento da produção capitalista, Marx anuncia que o segundo tratará do processo de circulação de capital, reprodução simples e progressiva do capital investido na produção, e o terceiro com as conformações do processo integral. Além do quarto, sobre a história das teorias do valor, para o qual há material desde a crítica, o terceiro livro trata de fato da descrição do processo de distribuição de mais-valia entre os capitalistas industriais, proprietários de terra e banqueiros, e encerra com o capítulo incompleto sobre classes. De acordo com as evidências, a versão final deveria concluir com o problema do Estado e do mercado internacional, ao qual outros textos anteriores e posteriores decisivos do marxismo são acrescentados. Mercados e impérios. No próprio manifesto e no primeiro livro do Capital, como é bem conhecido, as referências à formação no século XV, após as descobertas geográficas, do mercado ultraoceânico, como fato fundamental da acumulação capitalista, e as guerras comerciais entre Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra, são de primordial importância. Na época da descrição polêmica e de batalha de classe do capitalismo típico, é o Império Inglês que domina a cena mundial, e Engels e Marx dedicam a ele e à sua economia interna o máximo de atenção. Mas esta economia é, em teoria, liberalismo, é imperialismo e monopólio mundial na realidade, desde pelo menos 1855. Lenin, no Imperialismo, toma nota do prefácio que Engels escreveu em 1892 para uma nova edição de seu estudo, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1844. Engels se recusa a apagar dessa obra antiga muitas profecias, dentre elas, a Revolução Proletária na Inglaterra. Parece mais importante que ele tenha previsto que a Inglaterra perderia seu monopólio industrial no mundo, e ele estava certo 1000 vezes. Se o mercado mundial e monopólio colonial, de acordo com as citações de Lenin, serviu para acalmar o proletariado inglês, o primeiro a se formar no mundo com contornos de classe afiados, o fim do monopólio britânico lançou as sementes da luta de classes e da revolução em todo o mundo. É claro que isso nos levará mais tempo do que no fictício único país completamente capitalista. Mas para nós, a solução revolucionária já é tida como certa na doutrina, e os desvios e razões por seu adiamento só a confirmam. Ela virá. Vamos citar um trecho diferente daqueles que Lenin cita desse texto. A teoria do livre comércio tinha no fundo uma suposição, que a Inglaterra se tornaria o único grande centro industrial de um mundo agrícola, e os fatos têm desmentido completamente essa suposição. As condições da indústria moderna podem ser produzidas onde quer que haja combustível, e especialmente carvão, e outros países o possuem: França, Bélgica, Alemanha, Rússia, América. As novas formas físicas modernas de energia apenas reforçam a dedução. O pessoal de lá não viu vantagem em permanecerem no nível dos pobres fazendeiros irlandeses, trabalhando meramente para a riqueza e glória dos capitalistas ingleses.
Eles começaram a produzir manufaturas não só para si mesmos, mas para o resto do mundo. E a consequência é que o monopólio industrial que a Inglaterra possuiu há quase um século está hoje irremediavelmente quebrado. Paradoxo, talvez? Conseguimos refutar a comédia do capitalismo livre com a análise de um caso contingente, somente na medida em que foi o caso mais escandaloso da história da queda de um monopólio mundial. Deixe fazer, deixe que passe, mas mantenha a marinha armada, maior que a soma de todas as outras, pronta para não deixar escapar os Napoleões das Santas Helenas. Na manhã deste dia, citamos uma passagem do terceiro livro de Marx, que em uma nova síntese das características do capitalismo, fecha com o parágrafo Formação do mercado mundial. Não seria errado dar a partir dele outro fragmento poderoso. O verdadeiro limite da produção capitalista é o próprio capital. É fato de que o capital, com sua própria expansão, aparece como começo e fim, como causa e objetivo da produção, que sua produção não é nada mais do que produção para o capital e não ao contrário. Atenção! Agora o programa da sociedade socialista. Os meios de produção não são meros meios para um desenvolvimento cada vez mais amplo do processo de vida para a sociedade dos produtores. Os únicos limites nos quais podem se mover a preservação e expansão do valor capital, que se baseiam na expropriação e empobrecimento da grande massa dos produtores, estes limites entram assim em perpétuo conflito com os métodos de produção que o capital deve empregar para atingir seu objetivo e que perseguem o aumento ilimitado da produção. Alô Moscou, atribuem a produção como objetivo da produção, estão na linha Kremlin. Os meios, o desenvolvimento sem reservas das forças produtivas sociais, estão em permanente conflito com o objetivo reduzido, a expansão do capital existente. Se o modo de produção capitalista é assim um meio histórico de desenvolvimento das forças produtivas materiais e de criação de seu próprio mercado mundial, é ao mesmo tempo um conflito permanente entre sua missão histórica e suas correspondentes relações de produção social. Mais uma vez é enfatizado que a política econômica russa desenvolve naturalmente forças produtivas materiais, amplia naturalmente o mercado mundial, mas o faz nas formas capitalistas de produção. Constitui, a propósito, um meio histórico útil, como foi a invasão da economia industrial em detrimento dos famintos escoceses e irlandeses, ou entre os indígenas do extremo oeste, mas ela não pode afrouxar as mandíbulas inescapáveis das contradições do capitalismo, que claramente aumenta as forças da sociedade, mas tiraniza e encadeia a sociedade dos trabalhadores. De ambos os lados, portanto, o mercado mundial de que Stalin falou é o ponto final. Nunca foi único, apenas em abstrato, e só poderia ser assim naquele hipotético país de capitalismo total e quimicamente puro, cuja impossibilidade provamos matematicamente, de sorte que se nascesse, rapidamente se desmoronaria como certos átomos e certos cristais que só podem viver por uma fração de segundo. O sonho de um único mercado de libras esterlinas tendo caído, Lenin pôde dar a descrição decente da divisão colonial e semicolonial do mundo entre 5 ou 6 monstros imperialistas na véspera da Primeira Guerra. Isto não foi sucedido por um sistema de equilíbrio, mas por uma nova e deformada divisão. E Stalin admite isto também, reconhecendo que na Segunda Guerra, a Alemanha, libertada da escravidão e tomando o caminho de desenvolvimento autônomo, estava certa em dirigir suas forças contra o bloco imperialista anglo-francês-americano durante o conflito. Mas como isto pode ser conciliado com toda a propaganda hipócrita sobre a guerra não imperialista, mas democrática deste bloco por tantos anos, até o atual alvoroço nos últimos conselhos municipais sobre o perdão do criminoso de guerra Kesselring? Deus ajude os camaradas Tomovich, Dickovich e Harryvich se ousassem perguntar isto. Uma nova divisão do mundo, então, e uma nova fonte de guerra. Mas antes de passar ao julgamento de Stalin sobre a divisão que seguiu a Segunda Guerra, não podemos resistir à tentação de trazer à tona outro trecho de Lenin no imperialismo, dedicando-o em especial ao diálogo dos últimos dias, do lado econômico. Lenin zomba de um economista alemão, Liefman, que escreveu para cantar as lousas do imperialismo: comércio é uma atividade industrial destinada a colher, preservar e tornar disponíveis bens.
segue que comércio já existia entre os mais primitivos, que nem mesmo conheciam o intercâmbio, e que continuará a existir na sociedade socialista. Entende-se que o ponto de exclamação é de Lenin. O que dizer, Moscou? Paralelo ou meridiano. Segundo os escritos de Stalin, o efeito econômico mais importante da Segunda Guerra Mundial, em vez de colocar fora de ação dois grandes países industriais e produtores em busca de áreas de vendas, como Alemanha e Japão, sem mencionar a Itália, foi quebrar o mercado mundial em dois. Anteriormente, foi utilizada a expressão desintegração do mercado mundial. Depois, ele especifica que o mercado mundial único tinha sido dividido em dois mercados mundiais paralelos, opostos um ao outro. Quais são os dois campos, é claro. Por um lado, os Estados Unidos, Inglaterra, França, com todos os países que entraram na órbita do Plano Marshall para a reconstrução europeia primeiro, depois a OTAN para a defesa europeia e ocidental, e melhor, para o armamento destes. Por outro lado, a Rússia, que sob um bloco, juntamente com os países da democracia popular e a China, formou com eles uma nova e separada área de mercado. O fato é definido geograficamente, mas os termos utilizados não são muito felizes, exceto pelas falhas usuais dos tradutores. Vamos assumir por um momento que na véspera da Segunda Guerra Mundial havia um verdadeiro mercado mundial único, acessível em todas as lojinhas aos produtos de qualquer país. Ele então não se divide em dois mercados mundiais, mas o mercado mundial deixa de existir e em seu lugar há dois mercados internacionais opostos, separados por uma rigorosa cortina, através da qual, em teoria, e dependendo do que sabem os oficiais aduaneiros, que hoje é muito pouco, não há passagem de mercadorias e moedas. Agora, isto equivale a admitir que as economias internas, nas duas grandes áreas em que a superfície terrestre foi quebrada, são paralelas, ou seja, do mesmo tipo histórico, e isto coincide com nossa apresentação doutrinária, e contradiz aquela que os escritos de Stalin gostariam de lançar. Em ambos os campos, existem mercados, ou seja, mercadorias, ou seja, economia capitalista. Portanto, passemos por cima da frase mercados paralelos, mas devemos rejeitar resolutamente uma definição que diz que no Ocidente é um mercado capitalista e no Oriente um mercado socialista, um termo contraditório. Então, dois mercados semi-mundiais, mais ou menos divididos, pelo menos segundo a parte mais avançada do território humano habitado, não segundo um paralelo de latitude, mas segundo o meridiano de longitude da Berlim derrotada. Isso leva a uma conclusão mais notável na escrita de Stalin, especialmente quando comparada à hipótese fracassada do mercado mundial único, completamente controlado por uma federação de estados que saíram vitoriosos da guerra, ou controlado apenas pelo bloco ocidental, com o centro de gravidade nos Estados Unidos. Que a esfera de exploração dos recursos do mundo pelos principais países capitalistas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, não será estendida, mas será reduzida, que as oportunidades de venda no mercado mundial, diremos externo, para estes países piorarão, e a contração da produção para suas empresas será acentuada. É disto que se trata o aprofundamento da crise geral do sistema capitalista mundial. Isso levantou poeira. Enquanto as várias marionetes do tipo Ehrenburg ou Nene são enviadas em turno para defender a coexistência pacífica e a competição entre as duas esferas econômicas paralelas, a partir de Moscou, ainda afirmam que a esfera ocidental continua sob o risco de sufocar debaixo de uma montanha de mercadorias sem ninguém para quem serem vendidas, nem mesmo para serem dadas de presente, pois as dívidas empilhariam também ainda mais. E explodir ao resultado dessa crise. Moscou não vê oportunidade em salvar o Ocidente, nem na retomada frenética dos armamentos, ou com a guerra na Coreia e outros campos do banditismo imperialista. Se isto abalou os burgueses, não é suficiente para aquecer nós marxistas. Devemos perguntar o que determinará um processo semelhante no campo paralelo, do qual falamos anteriormente, e demonstramos com o texto oficial que a necessidade é a mesma, produzir mais e de lançar os produtos ao exterior, e depois devemos, como sempre,
tirar as conclusões decisivas da nova ascensão da corrente histórica, stalinismo, e da contradição que hoje vemos, de um lado, desta tentativa póstuma de colocar de pé a visão revolucionária de Marx-Lenin, acumulação, superprodução, crise, guerra, revolução, e de outro, das posições históricas e políticas assumidas por um longo período de tempo e que os partidos que trabalham neste Ocidente minado insistem em assumir em impiedosa contradição com qualquer desenvolvimento da pressão de classe, da preparação revolucionária das massas. Classes e Estados. Antes da Primeira Guerra Mundial, o confronto se dá entre duas perspectivas: a inevitável luta pelos mercados, que provocará a guerra, e a retomada da tensão imperialista após a guerra. Não importa quem a vença, até a revolução de classes ou o novo conflito universal. É a perspectiva de Lenin. O oposto, a visão dos traidores da classe trabalhadora e da Internacional, diz, ao contrário, que se o Estado agressor, Alemanha, for esmagado, o mundo se tornará civilizado e pacífico e aberto ao progresso social. Perspectivas diferentes, soluções diferentes. Os traidores invocam a união nacional das classes, Lenin invoca o derrotismo revolucionário de classe dentro de cada nação. O conflito havia sido adiado até 1914, pois o mercado mundial ainda estava em construção, no sentido marxista. O conceito básico da formação do mercado mundial, como demonstramos em relação ao mercantilismo capitalista, está baseado na dissolução no magma econômico único da produção, transporte e venda de produtos das restritas esferas da vida e círculos de influência, característicos do pré-capitalismo, dentro dos quais a produção e o consumo ocorrem com uma economia local, autárquica, como a das jurisdições aristocráticas e dos senhores asiáticos. Enquanto estas fusões de manchas de óleo no solvente geral estão ocorrendo em casa e no exterior, o capitalismo mantém o ritmo de seu inchaço geométrico, sem explodir. Isto não significa que as ilhas entrarão num único mercado universal sem barreiras. O protecionismo é algo bastante antigo para as áreas nacionais, e a tendência é que as diversas nações monopolizem os mercados externos, descobertos pelos navegadores, seja por concessões de soberanos e sultões coloridos, seja por empresas comerciais como as holandesas, portuguesas e inglesas, seja com a proteção das frotas estatais de guerra e no início até mesmo com navios piratas, exploradores guerrilheiros do mar. Em todo caso, na descrição de Lenin, não estamos apenas na quase saturação do mundo, mas os últimos a chegar estão em dificuldades em suas áreas de venda. Daí vem a guerra. Segunda Guerra Mundial. Segundo Stalin, o reaparecimento da Alemanha como um grande país industrializado foi instigado pelas potências ocidentais, que estavam muito felizes em rearmarem o bastião contra a Rússia. Na realidade, as razões para isto devem ser vistas principalmente pelo fato de que o território alemão não foi devastado durante a guerra e não foi ocupado por forças militares após o cessar-fogo. No mesmo fôlego, Stalin admite que as causas imperialistas e econômicas, e não as políticas e ideológicas, foram decisivas para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, especialmente desde que a Alemanha havia jogado seus exércitos primeiro para o Ocidente e não para a Rússia. Assim, continua sendo verdade que a Guerra de 1939-1945 foi uma guerra imperialista. Consequentemente, havia novamente as duas perspectivas, ou novas guerras, independentemente de quem venceria, ou revolução, desde que a guerra não fosse respondida com a parceria social nacional, mas com luta de classes, e, em contraste, a perspectiva burguesa, idêntica à da Primeira Guerra Mundial. Tudo depende da repressão da criminosa Alemanha. Se isto for bem sucedido, o caminho está livre para a paz, o desarmamento geral, a liberdade e a prosperidade dos povos. Stalin agora está assumindo a primeira perspectiva de Lenin e coloca em primeiro plano a causa imperialista da guerra e a luta pelos mercados. Mas agora é tarde demais para alguém que, ontem, jogou todo o potencial do movimento internacional na outra perspectiva,
a luta pela libertação do fascismo e do nacional-socialismo. Hoje, a incompatibilidade das duas perspectivas é reconhecida, mas por que então se continua a impulsionar o movimento, agora despedaçado, no caminho do progresso liberal e pensamento pequeno-burguês, da guerra das ideias? Talvez para preparar a nova guerra, para ser apresentada como uma luta entre o ideal capitalista do Ocidente e o ideal socialista do Oriente, para jogarem-se na rivalidade idiota das quadrilhas políticas de um lado e de outro, cada uma das quais espera afogar a outra na acusação feroz de fascismo? Bem, o interessante da escrita de Joseph Stalin é que ele diz: não. Nada perturbado pela responsabilidade histórica de ter que quebrar a teoria de Lenin sobre a inevitabilidade de guerras entre países capitalistas e sobre a única saída na revolução de classes na Segunda Guerra Mundial, e pior ainda, por ter quebrado o único slogan político consistente com essa teoria, ordenando aos comunistas, primeiro na Alemanha, depois na França, Inglaterra, América, que fizessem paz social com seu Estado e governo burguês, o líder da Rússia de hoje reclama daqueles companheiros que acreditam na necessidade de um confronto armado entre o mundo socialista e o mundo ou meio-mundo capitalista. Mas ao invés de desviar tal profecia com a desgastada doutrina de pacifismo, competição, coexistência dos dois mundos, ele diz que, só em teoria, é o correto que os contrastes entre capitalismo e socialismo são mais fortes hoje, e no futuro, do que os contrastes entre países capitalistas. Pode-se perfeitamente considerar por parte de verdadeiros marxistas todas as previsões sobre os contrastes dentro do Grupo Atlântico e sobre o ressurgimento de capitalismos autônomos e fortes nos países derrotados, como Alemanha e Japão. Mas o ponto de chegada de Stalin é bem analisado, na formulação que vemos invocada por analogia à situação lembrada da eclosão da Segunda Guerra Mundial. A luta dos países capitalistas pelos mercados e o desejo de submergirem seus próprios concorrentes provou em prática ser mais forte do que os contrastes entre o campo dos capitalistas e o campo do socialismo. Mas que campo do socialismo? Se, como foi demonstrado por suas palavras, seu campo, que você rotula de socialista, produz mercadorias para o mundo exterior a um ritmo que você quer maximizar, não estamos aqui falando da mesma luta pelos mercados, ou da mesma luta por afogar ou não afogar o que acaba na mesma coisa, o concorrente. E na guerra, vocês não poderiam ou não deveriam também entrar como produtores de mercadorias, o que em linguagem marxista significa como capitalistas? A única diferença entre vocês, russos, e os outros é que aqueles países industrializados plenamente desenvolvidos já estão além da alternativa de colonização interna das ilhas pré-mercantis que sobreviveram, e vocês ainda estão totalmente engajados neste campo. Mas esta consequência é apenas uma. Quando a guerra vier, inevitavelmente, aqueles que estiverem no Ocidente terão mais armas, e depois de terem espremido cada vez mais vocês no campo da competição de mercado, tendo aceitado a troca de produtos e moedas, enquanto se vocês permanecerem no campo emulativo, não terão outra forma a não ser dos baixos custos, baixos salários e esforços de trabalho enlouquecedores do proletariado russo. Eles derrotarão vocês no campo militar. Como sair disso para evitar a vitória americana, que também para nós é o pior dos males? A fórmula de Stalin é espertinha, mas é a melhor forma de continuar a embalar o proletariado revolucionário para dormir e fazer para o imperialismo americano o serviço mais alto. Ele evita declarar a qualquer instância a famosa Guerra Santa, que equivaleria a se colocar sobre uma luz desfavorável na discussão mundial idiota sobre o agressor, e se retira para um determinismo econômico adulterado. Mas isso não significa para ele um retorno ao plano da luta de classes e da guerra de classes, um retorno que é, historicamente, impossível de qualquer forma. A linguagem stalinista é bastante duvidosa. Como disse Lenin, a guerra é travada entre estados capitalistas. E o que vamos fazer? Chamamos como ele os trabalhadores de todos os países em ambos os frontes para a guerra de classes, para mudar as armas? Nunca mais. Vamos repetir a mesma manobra elegante que fizemos na Segunda Guerra Mundial. Estamos nos unindo a uma das duas coalizões, por exemplo, França e Inglaterra contra os Estados Unidos.
Desta forma, estamos quebrando a linha de frente e chegará o dia em que enfrentaremos o último índio, não importa se é ou não um antigo aliado. Nos corredores escuros, isto é apresentado aos últimos proletários ingênuos, não conformados com aqueles que ainda não estão satisfeitos com meios menos. Guerra ou paz? Mas então, muitos perguntaram ao líder supremo se novamente acreditamos na guerra inevitável, o que fazer da vasta máquina que montamos para a campanha pacifista? A resposta reduz a possibilidade de agitação pacifista a proporções muito miseráveis. Pode adiar alguma guerra em particular, pode se transformar um governo belicista em um governo pacifista, mas isso vai ou não mudar seu apetite pelos mercados, o que demonstramos 10 vezes como fato? Mas a guerra continuará a ser inevitável. É possível que numa determinada zona, a luta pela paz, como movimento democrático e não como movimento de classes, se desenvolva numa luta pelo socialismo. Então, neste caso, não será mais uma questão de garantir a paz, o que é impossível, mas de derrubar o capitalismo. E o que dirá Cício Nietzsche? O que dirão os 100.000 tolos que acreditam na paz mundial e na paz social interna? Para eliminar as guerras e sua inevitabilidade, tal é a conclusão, é necessário destruir o imperialismo. Ótimo! E então, como destruiremos o imperialismo? Stalin diz: o movimento atual para manter a paz difere do movimento que desenvolvemos na Primeira Guerra Mundial para transformar a guerra imperialista em guerra civil-social, ou seja, a guerra do proletariado contra a burguesia. Mas vocês, já bem antes da Segunda Guerra, jogaram a guerra social no lixo e desenvolveram a guerra colaborativa nacional e a guerra guerrilheira, ou seja, vocês rejeitaram a guerra social, defendendo um campo burguês e capitalista contra o outro. Enfrentaremos então o boi do imperialismo, pelo chifre da paz ou pelo chifre da guerra? Se um dia o imperialismo e o capitalismo caírem, será em tempo de paz ou em guerra? Em tempos de paz, vocês dizem, não fodam a URSS e nós agiremos de forma totalmente legal, portanto, nenhuma palavra sobre a queda do capitalismo. Na guerra, vocês dizem, não é mais o caso da guerra civil em toda parte, como na Primeira Guerra, mas os proletários seguirão a ordem de observar qual lado do campo capitalista tomaremos, usando nosso aparato militar e estatal de Moscou. E é assim que, país por país, a luta de classes é sufocada na lama. Sem dúvida, o grande capital, o que quer que ele diga com os discursos parlamentares e jornalísticos, entende bem que a Carta de Stalin não é uma declaração de guerra, mas uma apólice de seguro de vida. Ius primae noctis. Após descrever o grande trabalho realizado pelo governo russo nos campos técnico e econômico, Stalin disse, pelo menos nos primeiros relatórios, fomos confrontados com um solo virgem e tivemos que criar formas de economia a partir do zero. Esta tarefa, sem precedentes na história, foi honrosamente cumprida. Bem, é verdade, vocês se encontraram em solo virgem, foi sua fortuna e a desgraça da revolução proletária fora da Rússia. A força de uma revolução, seja ela qual for historicamente, continua com todo o seu vigor quando tem que enfrentar apenas os obstáculos de um terreno selvagem e feroz, mas virgem e intocado. Mas nos anos em que, após a conquista do poder no imenso império dos czares, os delegados do proletariado vermelho de todo o mundo se encontraram nos cintilantes quartos do trono de ouro barroco do Kremlin e tentaram traçar as linhas da revolução que iria derrubar as fortalezas imperiais burguesas do Ocidente, algo fundamental foi dito em vão, e nem o Vladimir o entendeu. É por isso que, mesmo que o balanço das grandes barragens, das grandes centrais elétricas e da colonização das grandes estepes se feche com honra, o da revolução no mundo capitalista do Ocidente fechou não só de forma humilhante, o que seria uma coisa pequena, mas com um desastre do qual ele não será capaz de recuperar durante longas décadas à frente de nós. O que foi dito em vão? No mundo burguês, no mundo da civilização cristã parlamentar e da produção mercantil, a revolução estava em frente a um terreno de prostituição. Vocês deixaram este terreno ficar poluído e perecer. Mas a revolução renascerá, mesmo a partir desta experiência sinistra.